Nós vamos falar sobre virtudes da vida cristã. Virtudes da vida cristã. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar neste domingo é sobre os frutos do Espírito. Perdão, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Por que nós vamos falar sobre o fruto do Espírito? Porque, amados, a formação de toda a base cristã da nossa vida, ela vem a partir da geração desse fruto. Uma vida cristã não é forjada se esse fruto não for gerado. Abra comigo Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Bem que eu estava escutando um barulho ali, mas de onde vem esse barulho? Do ventilador, né? Gálatas 5, 22. Você que gosta de anotar, claro, quem anota sempre, querido, tem um conhecimento maior, porque as anotações faz você conferir em casa, faz você estudar de novo, fazer uma review, uma revisão sobre tudo aquilo que você já ouviu e aprendeu. Anotar é importante. Talvez muitas vezes nós entramos na igreja, não anotamos, não guardamos a informação. E aí, tudo que se é transferido se perde depois da janta. Você vai para casa, faz a janta lá, ou vai jantar em algum lugar. E se eu te perguntar o que foi pregado? Peraí, pastor, peraí. Já foi. Perdeu. Por isso que é importante a anotação. Um cristão de fato, que ele quer aprender, que ele quer ser, que ele quer ter o domínio da palavra em tuas mãos, ele anota. A anotação é importante. Ler muitos livros, ler livros é importante. Não só para aprender sobre a vida espiritual, mas pela vida como um todo, né? Leitura, ela traz uma libertação fantástica. Tá? Gálatas 5, 22. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu volto a repetir, mas o fruto do Espírito é, e ponto, vírgula, né? Paro por aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E nos demais domingos, nós vamos falar sobre cada um desses frutos, desse fruto, dessa área do fruto, dessa determinada área que é gerada pelo fruto do Espírito. Agora, quando falamos sobre o fruto do Espírito, nós não podemos confundir isso com dons espirituais, não podemos confundir isso com dons ministeriais, dons de serviço, não. Isso é fruto do Espírito. Então tem uma grande diferença. Nós temos que cuidar muito para não confundir essas duas coisas. Porque ter dom espiritual não é sinal que eu produzi o fruto. Eu recebi um dom, mas não é sinal que eu produzi o fruto. Deixa eu explicar para você. Por que eu trouxe essa mexerica, essa tangerina? Porque eu achei que é a forma mais fácil de eu ensinar. É a didática mais prática. O fruto do Espírito não são os frutos do Espírito. Não existe uma Bíblia, eu pelo menos não achei nenhuma versão que diga no plural, os frutos. Por mais que muitas vezes, no nosso descuido, quando nós vamos falar sobre algumas
virtudes espirituais, nós falamos os frutos do Espírito, mas não é os frutos, é o. A Bíblia só fala de um, que ele é do Espírito. Não fala de um monte, não, fala de um. É como essa mexerica, é um fruto, mas para esse fruto existir, ela é composta, e quando a gente tira a casca, ela é composta de gomos, é isso? Não vai dar tempo para nós chupar essa mexerica aqui agora não, mas fica tranquilo aí que ela é composta de gomos. Deixa eu acabar de descascar. Ótimo, aqui tá bom. Então nós abrimos aqui, nós temos o primeiro gomo, e quando fala aqui, o fruto do Espírito aí vai falar do que ele é composto. Do que? Amor, alegria, paz, e tem uns gomos que é menor que o outro. Acabei de ver aqui, ó. Tem uns que tá na medida um pouco menor aquela área. Paciência, e aí continua. Vamos lá. Qual outro? Bondade. Eu falei amabilidade? Não. Em alguma versão bíblica pode estar, a amabilidade pode estar como benignidade, mas está vertendo para o mesmo princípio. Fidelidade. Depois vem mansidão. E depois vem domínio próprio. Olha aqui, rapaz, a mexerica está aqui. Todos os gomos dela. Está aí. Ficou casca. Deu certinho. Porque são 9 virtudes que vêm do Espírito para com a nossa vida. Está aqui as 9 virtudes do Espírito. Ficou mais fácil entender sobre o fruto do Espírito? Eu discorri vários versículos e eu quero que dê tempo hoje da gente trabalhar tudo isso, porque por isso se eu acelerar um pouco, é porque eu quero que você tenha esse conteúdo inteiro. Então, ficou mais prático entender sobre isso. Não são é o fruto, e você pode olhar na tua Bíblia que não está no plural, está no singular. É o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito eu tenho que entender que não tem a ver com aquilo que Deus faz através de nós. Então o fruto do Espírito não é dom espiritual. Então o fruto do Espírito não são dons ministeriais. Então o fruto do Espírito não são dons de serviços, que são os 3 tipos de dons biblicamente que existem. Mas o fruto do Espírito Santo é aquilo que Deus faz em nós, que é bem diferente. Existe aquilo que Deus faz através de nós. Existe aquilo que Deus faz em nós. É isso que é o fruto do Espírito Santo. É aquilo que está acontecendo dentro de você desde quando você decidiu por Jesus. Está sendo gerado um fruto do Espírito. E aí, Paulo diz isso à igreja de Gálatas. Gente, o fruto do Espírito e ele decorre todas essas virtudes, porque são virtudes que nós recebemos do céu para a nossa vida. Ela não vem da terra, porque é terrena. Se viesse da terra, seria terrena. A terra não tem isso para oferecer, mas o céu, o governo do céu é regido por princípios, por isso. A outra coisa que eu devo entender com isso, que o que Deus opera em mim é maior do que Ele opera através de mim. E tem gente que quer muito que Deus opere através dele, mas não deixa o Espírito Santo operar nele. Porque o operar através de mim é a consequência daquilo que primeiro Deus operou em mim.
Então nós entendemos de forma espiritual isso com mais praticidade. Quando eu compreendo que aquilo que está em Filipenses 3:1 ou 1:3, agora me veio uma confusão na cabeça, mas aquele que começou a boa obra em mim, Paulo está dizendo, tem uma obra que foi começada, iniciada dentro de mim. Ele terminará. Existe um processo de uma obra começada. Comparado ao fruto, é um fruto que está nascendo. Está nascendo um filho de Deus, está nascendo uma filha de Deus, na essência, na prática, na comparação do que aquilo que já tem nos céus, está refletindo na terra. Mas é um processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que diz assim: olha, eu recebi Jesus, mas eu desisti da caminhada. Mas por quê? Porque no meio da caminhada eu aprendi que eu não tenho vocação para ser cristão, não. É muito complicado, eu erro toda hora, eu falho toda hora. Por que tem pessoas que fazem isso? Porque gera uma expectativa em si mesmo e não em Deus. E aí as pessoas dizem: eu não consigo amar como Jesus ama. Eu não consigo, vamos para os frutos do Espírito, né? Ter a paciência, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. Eu não consigo ter essas qualidades, como a Bíblia me fala que eu tenho que ter. Você já viu gente que desiste da caminhada porque se frustra com ela mesma? Então ela dá um passo para trás e um passo para frente e 3 para trás. Na fé, na caminhada da vida cristã. E aí vem uma frustração, porque ela diz isso. Mas a mesma Bíblia também fala sobre isso. Por quê? Eu tenho que entender que o homem não tem o poder de produzir esses frutos em si mesmo. Guarda isso na mente. Nós não temos poder de produzir em nós aquilo que é espiritual. Isso não tem jeito. Jesus disse para Nicodemos o quê? O que é da carne, o que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é? Então eu não posso gerar frutos espirituais em mim, porque eu sou carne. É o Espírito Santo que gera, não sou eu. Porque eu já ouvi gente dizer assim: fulano tem que produzir nele o fruto do Espírito. Cara, produz os frutos do Espírito em você. Não existe isso, gente. Ninguém tem tal poder. Não tem. Então Jesus disse a Nicodemos, em João 3,6, disse assim: o que nasce da carne é carne. A genealogia, o DNA, a raiz da existência, a razão de toda existência veio da carne. O que é da carne é carne. A carne não produz coisas espirituais. E as coisas espirituais não produzem carnalidade, mas sim espiritualidade. O que é da carne, o que nasceu da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Deixa eu te dizer, isso nos faz entender que eu não tenho o poder de produzir em mim o fruto do Espírito Santo. Não é área minha isso. Eu tenho que dar o terreno, a terra boa. Quem vai fazer crescer e germinar é o Espírito de Deus em mim. O meu papel é dar a boa terra, lembra? E saiu o semeador a semear, lançando a semente no solo. E Jesus explica sobre cada terra. Aquilo é a condição que nós damos para aquilo que veio do céu gerar em nós vida ou não. Que condições nós damos? O solo é a condição que a semente precisa. Está lá o agrônomo. Júnior? O solo é a condição que a semente precisa para poder ter vida e germinar. E quando eu falo em terra, eu falo do meu coração no mundo espiritual. Nosso coração é terra, é lugar de morada, de habitação do Espírito. A condição que eu dou aqui para Ele é o que faz com que o fruto venha a existir em mim. E saiu o semeador a semear, diz a palavra, né?
E ele lançou a semente no solo. Algumas sementes caíram em solo rochoso, outra no meio de espinhos, e assim você, à beira do caminho, você lembra. Mas teve uma semente que caiu numa boa terra. Estava condicionalmente pronto. É o nosso papel. Preparar a terra para que a semente que veio do Espírito venha nascer, crescer e dar fruto. É como uma gestação. Maria, a mãe de Jesus, mãe por barriga de aluguel, né? Maria, ela não tinha o poder de ter um filho espiritual. Não tinha condições de gerar nada do mundo espiritual. Ainda mais o Filho de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo lançou sobre o teu ventre essa semente. Porque ela por si própria não tinha condições. Porque o que veio de Maria seria carne, mais uma pessoa, um ser humano normal, como nós estamos aqui. Mas o que vinha de uma proposta divina, de Deus, na vida, na terra boa, que era a pessoa de Maria, uma mulher de caráter, uma mulher pronta para receber o Filho de Deus na terra. A terra estava pronta, era boa. A semente foi lançada e germinou. Jesus veio. Mas por uma ordem divina. Não foi porque ela queria. Não porque ela nem podia, ela era noiva. Mas porque foi lançado pelo Espírito. Não tinha condições de gerar algo, gerar o Espírito na carne. Não existe isso. Mas de gerar algo espiritual pelo Espírito. O que nós entendemos com isso? O homem não tem poder de produzir Espírito. Não tem poder. Ainda mais de produzir o fruto do Espírito. Então nunca diga para alguém, cara, você tem que produzir em você os frutos do Espírito. Primeiro, não é frutos, não é plural, é singular, é um fruto. É uma qualidade do céu. Segundo, ele não tem poder para isso. O que ele tem que fazer é preparar o coração. O Espírito Santo faz isso aí. Amém? Isso indica que não é por nossa força, tanto é que a Bíblia nos explica com tanta veracidade, não é por força, mas nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não é por força. Deus dá uma direção para Jeremias e uma palavra profética, e ele diz assim para o povo: maldito o homem, ele dá na verdade uma exortada, né? Que confia no homem e faz o seu braço a tua força. Aí o cristão que ele só entende a metade do versículo, outra metade ele não compreende, vai dizer assim: olha, eu não posso confiar em ninguém. E nunca foi isso que a Bíblia disse. A Bíblia está falando que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito é todo homem que confia em si mesmo, na sua força pessoal. Ah, porque eu faço, eu aconteço. Coitado, isso é um... Daqui a pouco ele está de frente com o Covid e vamos ver o que ele faz, o que ele pode, o que ele não pode. Uma coisa tão simples, é um vírus. Você está entendendo isso? Maldito homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Não faça isso. Por quê? Porque o homem é limitado, mas Deus é ilimitado. O homem faz o que é natural. O máximo do homem é fazer aquilo que é natural. Ainda assim tem hora que ele não dá conta. Deus, ele faz aquilo que é sobrenatural, está acima do natural. Aquilo que nos surpreende, que nós humanamente não temos capacidade de entender e muito menos de produzir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito maiores, está em outro nível. Em outro nível. Deus navega em outra dimensão. Os nossos milhões de neurônios não têm capacidade de entender, nem discernir um pedacinho da vontade de Deus, quanto mais os planos dele. De tão limitado que somos.
Então isso indica que não é pela nossa força, mas o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito de Deus em nós. Em nós. Bom, uma pergunta importante: como desenvolver o fruto do Espírito? Eu coloquei aqui, numerei algumas perguntas que é importante para a gente entender sobre esse tema. Como desenvolver os frutos do Espírito em nós? Como desenvolvo esse fruto? Essa realidade espiritual, esse caráter de Deus. Como que isso faz ser real em mim? E aí a Bíblia nos ensina muitas coisas importantes com relação a tudo isso. Primeiro, nascendo de novo. Não tem outro caminho. O primeiro passo para que o fruto do Espírito, a genealogia do céu venha sobre a minha vida, é nascer de novo. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Todo aquele que nasce da carne é carne, todo aquele que nasce do Espírito é Espírito, Nicodemos. Mas Senhor, eu voltarei para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo depois de velho? Jesus disse, não. Olha a compreensão dele era humana, mas a explicação de Jesus era espiritual. É assim que nós estamos muitas vezes, né? Discernindo de forma natural, humana, sendo que Deus está querendo nos comunicar algo que é espiritual, é em outro nível. É os níveis de comunicação que nós ficamos. Nós estamos na nossa limitação natural e Deus está em outra dimensão. Quando eu entendo isso, que o novo nascimento é o primeiro passo para o fruto do Espírito ser gerado em mim, eu entendo que novo nascimento tem tudo a ver com recomeço, reiniciar. Tem tudo a ver com isso. Então, amado, preste atenção. Se o primeiro passo para mim poder gerar em mim o fruto do Espírito é o novo nascimento, é porque Deus está querendo dizer para mim e para você: se não começar de novo alguns processos na vida, essa gestação vai parar no meio do caminho. Por que eu digo isso? Veja bem o que eu vou dizer. Quantas pessoas a gente viu interromper o seu ciclo de cristianismo alguns dias, ou talvez uma hora depois que aceitou Jesus aqui na frente da igreja? A pessoa aceitou Jesus, ela chora, ela abre o coração, é sincero, mas é emocional muitas vezes. É uma sinceridade, mas ela está no campo das emoções, não da racionalidade. O que acontece com isso? E o fruto do coração dela vai ser gerado, pastor? Como? Deixa eu fazer você entender isso melhor. Nascer de novo é um ciclo novo, é um novo nascimento. Quando eu recebo Jesus, espiritualmente eu estou nascendo de novo. Mas quem nasce é um bebê. Já viu alguém nascer grande? Nunca vi. Quem nasce é um bebê, nasceu uma criança. Não sabe falar, nem criança não, é um bebê mesmo, bebê. Não sabe falar, não sabe decidir, tomar decisões próprias, não sabe, é um bebê. Precisa de ajuda para comer, para andar, para tudo. Ou seja, o novo nascimento remete a isso. Olha, começou do zero. Começou do zero a caminhada da vida espiritual desta pessoa. Então é um recomeço, como disse a palavra. Mas esse recomeço tem processos. Eu não sei qual processo você se encontra, mas são processos da vida. Um está num processo mais elevado, já está na juventude espiritual, já está numa faixa etária espiritualmente falando diferente. Está numa maturidade maravilhosa e fantástica, mas tem gente que está ainda desenvolvendo o gatinhar. Está começando. E é dependente, emocionalmente falando, de muita gente.
né? Dependente emocional, ele não clama a Deus, ele clama ao irmão da igreja, ao pastor, porque ainda está gatinhando. A gente vê isso. Até esta pessoa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. E ela dizer, não, eu sei, eu posso falar diretamente com Deus. Eu posso agora determinar algo sobre a minha vida e mudar a minha vida daqui para frente. Mas ainda é um bebê. Só que são processos, ciclos, que vão levando esta pessoa a uma construção, como eu disse no começo. Igual Filipenses disse, aquele que começou algo na vida de alguém. Começou uma construção de vida na tua história. Porque agora você falou, eu quero Jesus na minha vida. Então começou uma construção. O novo nascimento. Já tem fruto? Não tem fruto do Espírito. Não tem como ter. Planta uma árvore, vai lá no outro dia ver se tem uma fruta já. Tem jeito. Fruto é questão de tempo de caminhada. Não é assim, da noite para o dia. Porque tem tudo a ver com nível de maturidade. Só que tem hora que primeiro vem a florada, né? Da uma árvore frutífera, geralmente vem a florada. É o sinal que o fruto está vindo. Tem gente que rapidão já começa a querer florescer. E você olha assim, uau, está florescendo. Já está numa estação diferente. E o que vem depois da florada? O fruto. Então vai vir fruto a qualquer momento. Porque a vida é feita de estações. O problema é que tem gente que recebe Jesus, fala que é cristão, mas está com caule já apodrecendo e nunca deu um fruto. Nunca gerou um fruto. Nada. Mas a Bíblia diz que é um processo. Claro que nós podemos acelerar esse processo, porque depende do nosso coração, da nossa vida. Como nós podemos atrasar esse processo, como nós podemos parar esse processo, nós temos esse controle nas mãos. Tem uns que cresceu mais espiritualmente porque acelerou. Outros estão pior do que quando chegaram, por quê? Porque retroagiram, foram para trás. Não avançaram não, voltaram para uma situação até pior. Outros estão parados no meio do caminho. Mas algo começou em nossa vida. Provérbio 4,18 diz assim, a vereda do justo, a vereda é o caminho, a direção. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que a palavra está dizendo? Esta caminhada na fé vai fazendo com que nós sejamos aperfeiçoados e tenhamos mais luz a cada momento da caminhada da nossa vida. Que a luz representa a presença do Espírito Santo. O entendimento do céu. Então é um processo. Por isso você vê um cristão lá que o cara está dando mau testemunho. Na empresa, está vindo na igreja, mas ainda está com alguns costumes corruptos da empresa. Está vindo na igreja, mas ainda está com alguns costumes de palavras torpes no meio do serviço. E as pessoas olham e falam assim, ele falou que era da igreja, rapaz. Será que é mesmo? Aquela igreja lá, aquela perto do Mercado Araras? Você já viu isso? Igreja tem gente de todo tipo. Tem gente que está num nível muito grande, como tem gente que estagnou a vida espiritual. Tem pessoas que foram transformadas, como tem pessoas que infelizmente. Segunda coisa que eu tenho que entender sobre como desenvolver o fruto do Espírito em mim. Eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Senão não tem fruto do Espírito, gente. Agora o que é isso, pastor? Olha que eu peguei aqui em Gálatas. Paulo começa a falar do fruto, depois embaixo, olha o que Paulo diz. Paulo
Gálatas 5, 24 ao 25 diz assim, olha, os que pertencem a Cristo, olha que forte isso aqui que Paulo fala. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne. Para você discernir quem pertence a Jesus, quem é propriedade de Jesus, alguém que é tão cheio de Cristo, que é filho dele, que é servo dele, que é alguém que crucificou a carne. Está simples aqui, né? Os que pertencem a Jesus Cristo, a Cristo Jesus, crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha só o que ele está dizendo aqui. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu entendo com isso aqui, que andar de acordo com a palavra de Deus é andar no Espírito. Por que eu digo isso? Eu até dei um exemplo. Você já pensou, você vai na casa de um casal de cristão, talvez um casal de pastor, um casal abençoado por Deus, um pessoal que é gente boa, tal. Só que você chega na casa dessa pessoa, o que acontece? Aí a mulher fala assim, ela vai pedir o garfo, ela pede o garfo em línguas, para dizer que é espiritual. Xarabacanta, nabacai. Ó, minha esposa pediu o garfo. Eu mesmo acho esquisito um negócio desse. Aí de repente o casal está lá e fala em língua, e na hora do almoço, na hora da janta. Já pensou você ir numa casa de uma pessoa e eles começar a conversar em língua? Fala, não, esse negócio está certo, não. Está tão espiritual que já não é da fonte que eu conheço esse negócio. Por que, querido? É esquisito, é fora de base um negócio desse. Porque dons espirituais, fala, isso é uma coisa pessoal sua. Que você vai falar na tua casa, que você vai falar nas suas orações pessoais. Agora você espiritualizar a comunicação simples. Por que eu digo isso? Porque para muitos andar no Espírito é sair falando de língua a todo lugar que está por aí. Para muitos andar no Espírito é ficar andando profetizando. Eu já vi uns doidos assim, sabe? Que tem hora que falou, vocês estão na terra, cara. Espera aí. Porque confunde andar no Espírito com uma vida que tem que ficar expressando que muitas vezes, eu não quero julgar ninguém, mas que muitas vezes é uma pseudo vida espiritual, um pseudo cristianismo. E não é verdadeiro. Faz todo esse charabacanta, chega em casa, xinga a esposa de um monte de palavra de baixo escalão. E aí, cadê essa espiritualidade? Muita espiritualidade, mas não anda no Espírito. Agora, o que é andar no Espírito, conforme a Bíblia nos ensina? Andar no Espírito é andar na obediência à palavra de Deus. Não é manifestando dons. É andar na obediência à palavra de Deus, que é mais difícil, né? Do que falar em língua, do que profetizar sobre alguém, do que dar umas 3 voltas e botar a mão sobre alguém. É mais difícil andar em obediência. Andar em obediência é andar no Espírito de Deus. Por quê? Jesus disse em João 6:63. Você que anota aí. Ele estava conversando com os discípulos da veracidade do evangelho dele. E ele diz algo que é muito profundo. Ele fala assim, olha, as minhas palavras são espírito e vida. O que são as palavras de Jesus? Tá aqui, ó. O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e toda palavra que sai da boca de Jesus é espírito e é vida. O que é alguém andar cheio do Espírito? É andar cheio da palavra prática na sua vida.
Quando essa pessoa pratica a palavra, meu irmão, ela está cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Aí, manifestar dons espirituais, dom de serviço, dons... Manifestação de dons é consequência de alguém que primeiro... Ninguém enche de Espírito Santo dentro de um culto. Por mais que tem muita gente que acredita nisso. Felizmente, mas não lê Bíblia. Acredita mesmo, a gente acredita em cada coisa. Eu acreditava nesse negócio aí. E graças a Jesus me libertou dessa mentira. As pessoas se enchem do Espírito pelo obedecer da palavra. Inclusive, o obedecer da palavra desde o Velho Testamento já aponta para cumprimento de promessa, de bênção, de prosperidade, de tudo aquilo que é benefício de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas obedecer a palavra é o que atrai a presença do Espírito sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Não é barulho, é isso. Não é emocionalismo, é isso. Por quê? Se as palavras de Jesus são espírito e vida, quanto mais eu retenho esta palavra, é como que se eu pegasse no mundo espiritual porções da palavra dele, porção do Espírito, porção do Espírito, porção do Espírito, porção do Espírito. Então eu vou enchendo. Quando eu chego no culto, eu só transbordo, eu já estou cheio. O que está em mim, porque eu já estou cheio. O que não dá é para querer encher aqui em 1h30 num charabacanta. Faz isso não. Que aí é falsidade. Falsidade ideológica e espiritual. Você não é tudo isso. Você não é isso. E aí você vai estar cultivando a mentira espiritualmente falando. Quem cultiva a mentira é filho da mentira. E aí complicou o negócio. Aí não tem parte com o pai da verdade. Mas quando eu estou cheio, porque eu obedeço a palavra. Quando eu falei com o Aguinaldo que o cristianismo dele vai ser outro nível, um nível de maturidade muito grande, de comprometimento muito grande. Por quê? Porque a experiência que ele teve com Deus muda agora a vida espiritual. Com certeza. Com certeza, não tem como. Como Jó ouvia falar de Deus, te conhecia por ouvir falar. Depois que tudo aquilo aconteceu, ele falou assim: mas agora te conheço face a face. Eu tive uma experiência contigo, ele quis dizer isso. Agora eu sei do teu poder, porque a experiência me proporcionou esse poder. É essa manifestação do Senhor sobre a minha vida. Então é muito importante observarmos desse ponto. De que, olha, andar no Espírito é obedecer as palavras de Jesus. Se eu retenho a verdade, que é a palavra dele, é espírito e vida sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha... É espírito e vida, eu reter esta palavra. Se eu cumpro um mandamento, eu retenho essa palavra. Se eu cumpro outro mandamento, eu retenho também essa palavra. E eu vou trazendo sobre mim esse espírito, que é a palavra de Deus em minha vida. É espírito e é vida. É vida. 1 João 3, do 22 ao 24, você pode acompanhar conosco, diz assim, olha. E recebemos dele tudo, perdão, eu passei muito rápido aqui. E recebemos dele tudo o que pedimos. De quem? João está falando de Jesus. Recebemos de Jesus tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus, eu acho que eles colocaram aqui. Então, deixa eu ponto aqui, segura. Amado, tem gente que pede e não recebe. Eu vou ser sincero com você. Jesus falou isso diversas vezes. Tudo que pedides para meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo concederá. Falando para os discípulos, não é para qualquer um, não é para a multidão. Jesus não estava falando para a multidão. O que é a multidão? É aquele povo que quer seguir Jesus, porque de repente ele consegue um milagre, um benefício aqui, outro ali. Não, agora Jesus disse para os discípulos: olha, o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vou-lo concederá. Por quê? Porque o discípulo,
estava no processo de obediência da palavra, andando com Jesus, aprendendo o modelo de vida cristã. Então automaticamente eles tinham crédito com Deus. Tem gente que não tem crédito, porque não obedece nada. Aí quando bate na porta o dia mau, que a Bíblia diz, ele quer pedir demais. Ele quer que Deus atenda. Se Deus não atender, Deus é ruim. Não, Deus nunca foi ruim. Ruim somos nós, que não se posicionamos, que demoramos para se posicionar diante daquele que criou os céus e a terra e nos deu vida. É nós mesmos. Então o que ele está dizendo aqui? Portanto, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos. Não é por outra coisa, não é porque foi feita uma campanha de oração, não é porque foi feita a campanha de 7 quinta-feira de não sei o que, dos milagres, não, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se você obedeceu, agradou o coração do Pai, e aí automaticamente você tem crédito com o Pai. O pai não consegue, como diz Jesus, nós sendo maus pais, concedemos para os nossos filhos boas coisas, quanto mais o Pai que está nos céus. Quando vocês pedirem, Ele não vos dará algo maior ainda? Escute, Deus não tem o porquê reter a bênção sobre a tua vida, de forma nenhuma, desde que haja uma vida cristã verdadeira e autêntica. Quando vocês o dia mal bater na porta e você não sentiu cuidado, nada de Deus, é porque você tem que correr aos pés dele e se arrepender dos seus pecados o mais rápido possível. Por quê? Porque a atmosfera está te dizendo, não é nem ele agora, é a atmosfera à tua volta, está dizendo o seguinte: você está em rebelião com o Pai, conserta com ele que ele quer mudar a tua história. E a palavra continua. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem, agora presta atenção nesse ponto, olha, na 24, os que obedecem os seus mandamentos, pela segunda vez vai falar que é aqueles que obedecem. Os que obedecem os seus mandamentos, permanecem nele. Nele quem? Jesus. E ele, Jesus, permanece neles também. É morada. É habitação, é a presença pelo Espírito dele. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Foi nos dado um Espírito que? Pela palavra. Quando eu obedeço, eu retenho esta palavra. O Espírito está sobre mim. Que a palavra é Espírito. A mesma palavra que haja e ouve, e ele formou os céus e a terra. É o Espírito. É a mesma palavra, que ela está habitando naquele que a obedece, naquele que a ama. Ele está nele e eles estão em Cristo e Cristo está neles, através da palavra. Para simplificar, Jesus só habita em mim quando eu obedeço a tua palavra. Do contrário, ele não está em mim, eu não estou nele, e aí ninguém está em ninguém. Mas se eu obedeço, Ele está em mim. A tua presença está em mim. O teu poder está em mim. Porque eu sou terra boa. Porque eu estou pronto para receber a semente que vai germinar, vai transformar o meu caráter, a minha vida, que é no Espírito. E terceiro e último ponto a ser trabalhado. Quando é que o fruto do Espírito é gerado em mim? Pela decisão consciente de servir a Jesus. Repita comigo assim: pela decisão consciente. Vamos fazer uma coisa para nós relembrar? Faz assim: consciente. Consciente. O cavalo fala consciente. A voz já está falhando. É 2 cultos? Vai, minha filha. Nesse segundo já começa a falhar. Consciente, porque se não for consciente é inconsciente. Se não for consciente, não tenho certeza, não é verdadeiro, não é autêntico. A decisão de servir Jesus tem que ser consciente.
Aí eu tenho terra, eu tenho local, habitação para que se frutifique o Espírito Santo em mim. Consciência é, eu sei quem eu sirvo. Eu tenho consciência. Tudo no mundo espiritual é por consciência. O batismo é por consciência, é porque eu quis. Aceitar Jesus é por consciência, porque eu quero Jesus na minha vida. A ceia é por consciência. Eu faço o memorial por consciência. Eu sei o que estou fazendo. Ninguém está me deixando dopado, não. Eu sei, eu tenho consciência. Consciente. Por isso se alguém no meio do culto falar assim, não vi nada, o que aconteceu? Eu falei, ixi, Deus. Não é Deus nesse negócio não, filha. Cuida. Por quê? Porque tudo é consciente. Quando o Espírito toma alguém com dons espirituais, é consciente. Eu sei o que eu estou ministrando. Aquilo que o Espírito testificou no meu espírito, eu estou transferindo para alguém consciente. Não vi nada, fechei o olho, rodei e não vi nada. Eu profetizei, pastor? Está errado, alguma coisa com esse cristianismo aí. É consciente. O culto, Paulo fala que tem que ser consciente, porque Deus só recebe se for verdadeiro. Lembra que eu usei a expressão? Eu faço um apelo, e talvez, teve um pessoal que uma vez me perguntou, pastor, por que você não faz apelo em todos os cultos? Você fazia em todos antigamente. Eu falei, eu lembro dessa época. Foi bom, aprendi muita coisa com tudo isso. Mas eu não faço, por quê? Eu só faço apelo quando o Espírito Santo me direciona a fazer o apelo. Porque eu poderia botar uma música boa de fundo, baixar o tom da minha voz, até que alguém emocionalmente viesse aqui na frente. Mas não é consciente, é emocional. E esta pessoa que veio de forma emocional, ela não permanece, porque foi emocional. Tem gente que recebe Jesus sentado ouvindo a palavra e nunca veio na frente, mas recebeu lá onde está. E não muda, quer Jesus. Tem que ser consciente. Para que haja fruto do Espírito sendo gerado em mim, tem que ter consciência. Toda decisão minha é por consciência. Eu sirvo a Jesus por consciência. Acho que o melhor culto para fazer um apelo é um culto que, aquele culto que não tem nada de aquele culto de ensino. Você fala assim, rapaz, tem alguém que quer servir Jesus e a partir de hoje nunca mais abandonar Cristo? Se a pessoa levantar a mão, pode pegar, por quê? Porque não foi feito nada, não foi preparado nada. É espiritual essa decisão. Quando nada coopera, é espiritual uma decisão dessa. Quando o cenário é preparado, aí tem muito emocionalismo, aí não dá. Então eu lembro de 30 pessoas aceitando Jesus. A pergunta que eu faço é, cadê? Claro que existem N fatores para responder isso. Mas um dos principais, e para mim é o principal, é vir aqui na frente por emocionalismo e não por consciência. Porque seguir Jesus é algo importante na vida. É uma decisão de transformação. Mas eu tenho que decidir. Eu decido. É igual os países que o cristão é perseguido. Da janela 10/40. O cara recebe Jesus, ele sabe, ele está consciente. Você vai morrer amanhã, porque os muçulmanos vão mandar te matar. Eles não aceitam cristão aqui. Eu recebo Jesus. Amém. Quando ele não só recebe, ele recebe Jesus e entrega a vida. Pronto. É duas coisas ao mesmo tempo que ele faz ali. Entrega a vida dele. Consciência. Ele abandona Jesus nem pela morte. Por que cristão hoje abandona Jesus? Porque aceita Jesus pelas emoções, não por consciência. E aí vai ter abandono. É como alguém que casa por emoções e não por consciência. É quando alguém que faz uma aliança, uma sociedade pelas emoções, no calor do momento, não por consciência. Ele vai ter problema lá na frente. Com certeza vai recuar. Na vida espiritual não é diferente, vai recuar. E aí entra a frustração. Porque emocionalmente ele foi até na frente levantar sua mão. E não por consciência. Isso tem tudo a ver com maturidade. Porque uma pessoa emocional é imatura. A mesma comparação que é trabalhado sobre comportamento humano pela psicologia. A imaturidade gera emocionalismo. A maturidade gera racionalismo, consciência. Você entende o que eu estou dizendo? Então, consciência é o que nós temos que ter
para produzir o fruto do Espírito. O Espírito Santo não vai investir da presença dele em alguém que não tem certeza do que quer, que não sabe o que está fazendo dentro da igreja. Paulo diz em Romanos 12, 1, 2: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não é emocional, mas é um culto racional, pela razão. Eu sei o que estou fazendo, os meninos tocam, eles sabem que eles estão tocando, eles ensaiaram para isso, eles oferecem para Deus aquilo que eles racionalmente sabem que eles vão oferecer. Não é assim, ó, ui, deixa eu ver aqui o que eu comecei. Mas para com isso. É racional. É racional a hora da dízimo e oferta. É racional a hora da palavra. Eu tenho que trazer uma palavra para vocês, ministrando os princípios do reino de Deus sobre o teu coração e sobre a tua vida. É racional. Agora, que o Espírito Santo pode conduzir de forma diferente, sim, mas é racional aquilo que eu faço. Não estou loprado. Eu não estou doido, como diz o pessoal aí fora. Eu não fumei nada. Eu estou consciente. Amém? Como diz, eu posso ouvir um amém? Depois de uma dessa, né? Isso é importante colocar, gente. Porque tem que ser por consciência. Senão não tem nada verdadeiro dentro de nós. Então ele fala, este é o culto racional de vocês. Paulo fala. É o culto que Deus quer, racional. Não emocional. Por isso que Paulo se preocupava tanto em doutrinar as igrejas da região da Grécia, Corinto e as demais igrejas. Por quê? Porque já começou a entrar emocionalismo, demais, e pouca razão. E aí Paulo fala que não queria dar para eles mais leite, mas sim uma comida forte, porque eles já estavam de novo se comportando agora como crianças, no culto ao Senhor, que não é para mim, é para Ele. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Em todas as áreas da nossa vida temos que ser racionais, temos que ser sábios, temos que ser visionários, temos que prestar atenção de como Deus está movendo as coisas, mas racionalmente, não emocionalmente. Porque Deus fala, Deus mostra, Deus dá direção. Na tua empresa, nos seus negócios, na tua vida familiar, em todas as áreas, Deus dá direções. Se agimos pelas emoções, como uma criança mimada, né, muitas vezes, nós vamos querer que a nossa vontade seja superior à de Deus. Porque uma criança, se você fala para ela, não vou dar esse chiclete para você na hora do mercado, você vai ter um problema grande. Se ela já for mimada e tiver um temperamento complicado, ela vai afrontar você naquele mercado, vai fazer maior griteiro, você vai passar maior vergonha. É ou não é? Porque está agindo como criança. E quando falamos isso, não estamos remetendo a um coração puro de uma criança que Jesus fala lá atrás. Não, aquilo é uma situação. Agora, comportamento é outra situação. Porque o Espírito Santo precisa, sim, de pessoas racionais. Que sabe que a tua profissão é bênção lá fora, porque você é boca de Deus para aquelas pessoas que estão lá fora. O seu testemunho é importante. Se você errar, você dá um mau testemunho violento para um grupo que está te observando. Se você não for a luz, você deixa uma marca pesada, porque tem um grupo à sua volta que está observando. Ele vai lá naquela igreja lá do Araras, né? Deixa eu ver aqui, se ele é cristão mesmo ou é conversa. Paulo fala que tem uma nuvem de testemunho à nossa volta. Então não dá para ser criança. Pastor, eu quero o fruto do Espírito em mim. Então prepara a terra, dá condições para que o Espírito Santo produza em você aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Porque o fruto do Espírito é a identidade de Deus em mim e em você. É a identidade de Deus em mim e em você. Você não quer entrar num lugar e quando você pisar naquele lugar, as pessoas falam assim: rapaz, eu senti algo forte de Deus aqui. Sem uma palavra. Sabe o que é pregar sem usar palavras?
é quando o seu gesto, o seu posicionamento e a sua pessoa diante daquele grupo, que é o seu oikos, que é o seu grupo de convivência, seja família, seja no trabalho, a sua pessoa, a presença da sua pessoa faz toda a diferença. Quando a presença da sua pessoa faz toda a diferença naquele grupo, e eles falam, uau, fulano está aqui, a gente está seguro, a gente está tranquilo, olha, ele tem sempre uma palavra de Deus, eles têm sempre uma direção. Quando a sua presença gera isso num grupo de pessoas, é porque, olha, tem um fruto aí sendo gerado em você. Tem paz, mas não é a paz que a terra dá. Jesus falou que não é a paz que o mundo vos dá, ele disse. Ele falou, a paz que Deus, que vem dos céus, que mente humana nenhuma consegue compreender. Uau! Que paz é essa? Agora eu quero que você se ponha no lugar de Paulo, sabendo o dia, a hora e o momento que ele ia ser decapitado. E ele indo, rindo, alegre, porque agora a vida dele ia ser do Jesus dele. Que paz é essa? Você está entendendo essa paz? Aquela paz que quando tudo à tua volta está desmoronando, mas você continua em paz, leve em Deus, confiando que Deus cuida de você, da tua casa, da tua família. Que tudo que vai acontecer nada mais é que a vontade dEle, porque você obedece a palavra, então não tem dívida. A pior coisa é quando a gente anda com medo, com temor dos credores, né? Está andando aqui, de repente, fulano, deixa eu passar aqui meio dia. No mundo espiritual é da mesma forma, a gente sabe quando a gente deve para Deus e quando a gente não deve. Andar em paz, a paz que excede é andar livre, com o peito aberto, tranquilo, Jesus, eu te amo. Porque você não deve. Você tem feito de tudo, se esforçado para dar o seu melhor. Paulo até diz assim para o povo de Corinto, para Romanos, para o povo de Roma, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Essa é uma dívida impagável que nós temos. Mas a ninguém deva nada, ande com o peito aberto, ande livre de qualquer acusação, com as suas contas pagas, espiritualmente falando. Obedeça a Deus que você anda assim, cheio do Espírito e leve. Cheio do Espírito e leve. Aí quando uma palavra sair da tua boca, cumpre aquilo que aconteceu com o profeta Samuel. A Bíblia fala, e nenhuma palavra que saiu da boca dele caiu por terra, mas todas se cumpriram. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu ando no Espírito. E aí o fruto do Espírito, essa semente que foi colocada em mim, começa a florescer para que esse fruto seja real. E aí dentro dele nós vamos ter o amor, a alegria, que é um fruto. Para quê? Para que você se pareça com Jesus, o teu Senhor, o seu Deus. E quando você entrar no ambiente, eles vão dizer assim, uau, parece que Deus esteve aqui. Você já ouviu alguém olhar para você, de repente, naquele tempo que você estava no melhor período seu com Deus, e alguém fala assim, você é cristão? Por quê? Porque o jeito que você se comporta, o jeito que você fala, você parece que é cristão. É como o Pedro tentando se esconder, porque o medo foi maior que a fé. Do povo quando eles queriam a morte de Jesus. Jesus foi crucificado, e você sabe da história, de repente um povo chega em Pedro e fala assim, você também é um deles, né? Daqueles discípulos que andam com Jesus. Ele, não, mas você fala com ele, você se comporta com ele, o seu estilo é um estilo parecido com o dele, e você tem tudo que eles têm. É quando eu estou tão parecido com Jesus, que mesmo quando eu não quero ser identificado, eles vão ver Jesus em mim. Fala, você é deles. Porque tudo que você carrega é aquilo que Deus carrega. Então o que é o fruto do Espírito? São virtudes de Deus para a minha e para a sua vida. É simples. Quem não quer aqui ficar parecido com Deus? Quem quer ficar parecido com Deus? Dá um glória a Deus bem alto aí, você quer? Eu estou doido para ficar mais parecido com meu pai.
Porque um filho tem que se parecer com o pai, até o jeito de andar. Diz que o meu faz assim, né? Que eu ando sempre alegre, né? E aí, tem gente que fala assim, anda igual o senhor, pastor. Eu falei, glória a Deus, é meu filho. Identidade, isso é identidade. Agora, é isso que eu paro e falo assim, de repente o cara vai lá fora no mundo, faz umas compras e não paga. A leitura da Bíblia, que somos nós, da pessoa, vai ser o seguinte: esse cara ser crente é problema, olha aí, ó. Por quê? Porque a pessoa vai dizer assim, não parece nada com o Deus que ele serve, o pai dele, não se parece não. Parece com qualquer um, mas com Deus não se parece. Com Cristo não se parece. Foi assim o tratamento dos discípulos. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi ao Pai, na sua ascensão, a Bíblia fala que eles foram evangelizar. E nesse contexto de evangelismo, no livro de Atos, pela primeira vez, se eu não me engano em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Quem são eles? Eles são os cristãos. Cristãos? Porque a palavra cristãos estava no diminutivo e significava, eles são pequenos cristos, miniaturas de Jesus Cristo, aquele lá de Jerusalém, da crucificação. Então, quando eu falo que eu sou cristão, eu estou querendo dizer, eu sou filho dele e eu me pareço com ele. Quando o fruto do Espírito floresce em mim, uma nova estação da minha vida inicia, um novo ciclo inicia. Para que eu possa reproduzir o caráter, para que eu possa reproduzir a imagem e semelhança que o homem perdeu no Éden. Onde que o homem perdeu essa imagem e semelhança? Foi no Éden. E Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Imagem não é nariz, cabeça, boca, não é isso não, gente. Imagem remete a caráter. O homem foi feito com o caráter de Deus. Semelhança com as qualidades de Deus. Caráter e qualidade, capacidade. Adão deu nome a todos os animais da terra. Adão cultivou os jardins da terra. Ei, eu não sei se ele fez uma parceria na época com a Embrapa, mas ele fez mudou até a genética de planta, eu acho, porque tem uma planta que é meio que semelhante com a outra, que é parente da outra, que tem uma ceifa da outra, é um negócio doido. Adão cultivou o jardim, a Bíblia diz, isso vai além da nossa imaginação. O que é cultivar o jardim? Não é cortar carrapicho, não é arrancar carrapicho, o jardim é a terra. Não, Adão foi além disso. Adão cultivou o jardim, colocou Deus o homem na terra para cultivar o jardim. Então, toda espécie de árvore que nós temos, talvez Deus deu uma semente para Adão e falou assim, agora faz você, conforme a capacidade que eu te dei, faz aí, Adão. E Adão, deu todos os nomes dos animais da terra, plantas diferentes, árvores diferentes, e a vegetação que nós conhecemos hoje, foi formada. Por quê? Porque ele tinha capacidade e o caráter de Deus. Caráter remete à santidade, à pureza dele, e a capacidade ao domínio, conhecimento de Deus estava sobre ele. O que eu quero dizer com isso para nós encerrarmos? Que Deus quer entregar para você a imagem e semelhança que foi roubada no Éden. Você crê nisso? A missão de Jesus nada mais é do que o resgate daquilo que foi roubado. Deus faz o homem segundo a sua imagem e semelhança, e isso foi roubado pelo pecado de Adão. Agora Deus vem com Jesus, morre na cruz, para quê? Para que o fruto do Espírito traga de volta o caráter que foi roubado do homem, que foi roubado de mim, de você. Por quê? Porque a própria palavra que lemos fala que o mundo está na corrupção. Mas o que vem do Espírito, que é de Deus, o que é revelado espiritualmente, traz o caráter divino sobre a nossa vida. Traz o caráter divino sobre a nossa vida.
Isso é DNA, é natureza. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus se preocupa que eu carregue em mim o DNA dele. Você já pensou nisso? Não, Deus não quer só que você caminhe na terra aí como alguém que vai morrer daqui a pouco e vai para... Não, você não é um andarilho da terra somente não. Que isso, você não está passando por aqui não. Tem um propósito com isso, querido. E Ele quer que em você o DNA dele esteja. O DNA do Pai. As qualidades do Pai. A vida do Pai. Uma parte do Pai esteja, que é o Espírito Santo, que já está sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Segunda Pedro, coloca aqui para mim, só para a gente fazer essa oração, a partir desse versículo. 2 Pedro 1,4. Ah, está aqui já rápido, hein? Vocês estão? Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus tem promessa para você, dá um glória a Deus bem alto aí. Para que por elas, vocês se tornem participantes do quê? Da natureza divina. Ei, natureza é origem. Vocês vão se tornar, ele está dizendo agora, filhos da natureza divina. Se você pega todo o histórico da crucificação, até antes da crucificação, tudo que trata-se sobre a história de Jesus, trata-se como o unigênito Filho de Deus. O único filho, porque de fato era o único filho. O unigênito vem de única genética, única genealogia. Unigênito Filho. Depois da crucificação, agora os apóstolos, os discípulos de Jesus começam a falar assim, o primogênito. Já não é mais unigênito, agora é o primogênito. Por que primogênito? Porque agora vai vir mais irmãos, vai vir mais filhos para Deus. Vai ser gerado através do sacrifício de Jesus, outros filhos e outras filhas a Deus. Então o que eu entendo com isso? Antes era o único filho, agora Jesus compra o mundo inteiro com teu sangue. E aí, de único, agora ele passa a ser o primeiro. O primogênito é o primeiro filho, é o mais velho. O primeiro é Jesus, o primeiro filho de Deus. E o segundo somos nós, os outros filhos. Por isso que agora é o primogênito, porque agora vem mais filhos, vem mais filhas, vem mais gente ser gerado nessa vida espiritual. Para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Deus falou assim, eu quero que vocês se tornem meus filhos, e façam parte da minha família. Essa que é a vontade de Deus. Aquele que era único agora se torna primeiro. Não é mais único, primeiro. Porque vem você agora. Vem eu, vem a nossa família. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento. Obrigado pela compreensão de tudo aquilo que o Senhor esclareceu em nossos corações. Que esta sequência de palavras que serão ensinadas, porque vai ser um ensino profundo da Tua palavra nesses domingos, sejam direcionadas em nossos corações, para que possamos compreender a vontade perfeita e agradável do Senhor, Pai. Mas Deus, obrigado pela revelação sobre o que é o fruto do Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem revelado em nossos corações, e que esse fruto venha a ser produzido no coração nosso, que somos filhos e filhas de Deus que estamos aqui nessa noite, papai. Eu peço que a Tua mão, a Tua graça venha encher-nos do Espírito pela Tua palavra, enchermos do Espírito pela verdade da obediência à Tua palavra. Meu Deus, que nós venhamos ser visitados, que nós venhamos ser plenos, cheios, a ponto de transbordar da Tua presença. Por quê? Porque andamos na Tua palavra, porque vivemos na Tua palavra, porque estamos centrados na Tua palavra, papai. Não porque queremos, não por obras nossas, humanas, mas por
por obras espirituais do Teu Espírito produzida em nós, porque nós não temos tal poder. Eu oro pelos Teus filhos e peço, papai, aquele que está começando a jornada, a caminhada na fé, meu Deus, fortalece ele, dê graça a ele, dá graça a ela, para que eles não desistam no meio dessa caminhada, mas prossigam convictos, prossigam conscientes, para que o Senhor venha produzir este fruto tão lindo, essa identidade, esta genealogia do céu sobre a vida desse homem, desta mulher, papai. Eu abençoo o trabalho das mãos deles. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o dia a dia. Eu peço que a mão do Senhor esteja guardando contra este coronavírus, esta doença que nós estamos enfrentando, e as demais também que surgirão. Que a mão do Senhor esteja protegendo, livrando, dando graça todos os dias aos teus filhos, em o nome de Jesus Cristo, e que a presença do Senhor nunca se aparte deles, para que o teu nome venha a ser glorificado, em o nome de Jesus, e cada um deles venha exalar a presença do Senhor, neste mundo que está perdido, mas que será será iluminado, será, meu Pai, em nome de Jesus, ficará claro como um dia, quando a presença desse irmão e dessa irmã estiver no meio daquele que está em trevas, no meio daquele que está na escuridão, meu Deus, eles serão a luz, sim, a luz que o mundo tanto precisa, que a tua própria palavra diz que nós o somos. Então que assim seja, que seja luz meio às trevas, que seja sal no meio desta sociedade, que seja a palavra viva de Deus aonde eles estiverem. Assim nós oramos e em nome de Jesus te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja tem uma salva de palmas para Jesus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Aleluia. Amados, para a gente encerrar, até aqui, eu vou dar aqui um recado rápido. Nós vamos ter dia 14, dia 15, é um sábado e um domingo. Não é o sábado e domingo que vem, é o outro, né? Se eu não estou enganado. Nós vamos ter a festa de 21 anos de aniversário da igreja. 21 anos. Já está dentro de um nível de maior, né? Agora a segunda etapa do de maior, porque 18 deu 21. E nós vamos ter esses 2 dias de celebração. Sábado e domingo vai estar conosco o pastor Pascoal, de Lucas do Rio Verde, uma pessoa maravilhosa, um homem que exala Jesus, que vive a verdade do Evangelho, com toda a sinceridade, com toda a graça no Espírito, vai estar conosco nos 2 dias. No sábado, a nossa celebração vai ser para as 2 igrejas aqui, juntos aqui, né? Vamos crer que vai dar certo, vai caber. Vamos ter uma celebração linda, vai ser muito gostoso. E nós vamos daí encerrar no domingo. Aí domingo cada uma das igrejas na sua igreja local, no seu prédio local. Tá? Dia 14 e dia 15, 21 anos da Igreja Batista Ágape em Nova Mutum. Ok? 21 anos. Então nós vamos ter essa celebração. Garganta secou, gente. Essa época de seca, né? Alvorada de oração, nós temos a alvorada de oração toda manhã, segunda a sábado, toda manhã tem alvorada de oração. Nós temos alguns dias específicos, que tem alguns trabalhos específicos, que nós focamos de forma específica, né? Segunda-feira, o irmão Edivaldo, cadê o irmão Edivaldo? Está lá, o irmão Edivaldo está conduzindo a oração toda segunda-feira. Terça-feira, pastor Dinei e pastora Lúcia com a equipe da intercessão, tem um propósito também especial nessa terça-feira, de interceder. Quarta-feira, a pastora Célia agora está aqui. A pastora Célia está fazendo um trabalho com as mulheres, aquele trabalho é o mesmo tema, né, pastora? Mães de joelhos. Por esta causa me coloco de joelhos. Mães de joelhos, filhos de pé. A oração intercessória para a família, para os filhos, das mães, das mulheres se posicionando. Muito importante isso, gente. Quinta-feira eu estou fazendo um trabalho com os homens, né? Então, estamos fazendo um trabalho com os homens aqui. Então, a
gente chama de oração dos homens, que na verdade pode vir qualquer pessoa, pode vir homem, pode vir mulher, como na quarta pode vir homem também, mas a gente dá uma palavra para os homens na quinta-feira e uma oração com os homens. Sexta-feira que não tem, né? Tá sem ninguém sexta-feira? Quem que tá sem? Ah, é verdade, era o pastor Robson, né? Então sexta-feira não está tendo, nós vamos providenciar alguém. Mas no sábado está tendo aí. Está tendo? Quem que está vindo sexta? Ah, o Divaldo, está vindo, Divaldo? Sexta? É esporádico, né? Uma hora vem um, uma hora vem outro, aquele negócio. Mas está vindo. Ah, mas está acontecendo, a oração está acontecendo, amém. Vai vir? Sexta? Ah, a pastora está aí, vai estar aí também. Então sexta-feira é todo mundo misturado. É tudo junto e misturado, né? Sábado, a equipe do Ministério de Louvor, pastor Alwância com a equipe está aqui fazendo essa oração da manhã. Tem sido um momento bom para eles também. E um momento ótimo intercessório. Então, querido, você está convidado a qualquer um, 5h30 às 6h30 da manhã. É a questão de vencer a preguiça, só isso. Porque eu sei que 90% não trabalha nesse horário. É uma questão de vencer a preguiça. Agora tem aqueles que trabalham, tudo bem, é um motivo real, né? Então, venha. Quando você vem orar, você volta para casa, para o seu trabalho. Amado, é diferente. É só quem vem que sabe. É inexplicável, é diferente, tá bom? Dia 21, que é num sábado, é isso? É para ser no sábado. Teremos vigília na igreja a partir das 21 horas. Já pensou, os jovens que vão conduzir, eu acho, é isso? Pastor Marcel com a equipe. Vai ter uma vigília aqui na igreja. Amém, queridos? Tá bom, tá dado o recado não é fácil, né? Mas é preciso. Estenda suas mãos. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, este dia e toda esta semana, em o nome de Jesus Cristo. E só quem crê diz. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, gente.